Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Marcos 8, de 11 a 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: porque esta geração pede um sinal? É verdade, vos digo, a esta geração não será dada nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, imagine, desde que o mundo é mundo, ali já começou a nascer uma inspiração de fé, porque foi Deus que criou o mundo. Mas a forma também como, desde os primeiros homens e mulheres, se dirigiram a Deus, também já manifestou uma diversidade de sentimentos, na maioria das vezes, inconformados, mesmo tendo tudo, incoerentes, ou seja, eu quero de Deus, mas não quero oferecer a minha parte. Então, de diversas formas, ao longo da história, quantas construções teológicas, filosóficas, e as pessoas começam a aderir a uma fé, uma religião, uma igreja, uma espiritualidade. Porém, o decisivo é a forma como você absorve isso. Como entender alguém que está na comunidade, na igreja, ou vive a sua fé, mas que constantemente está exigindo de Deus? É sensato o ser humano exigir de Deus? Como é que o ser humano que é obra de Deus, nasceu hoje, e Deus é eternidade, e ele acha que pode exigir de Deus? Eu nem direi porque pedir, mas é muito mais do que isso que às vezes acontece. E ainda mais, quando eu peço uma prova da existência de Deus, é Deus o problema ou o problema sou eu? Então, se o problema é comigo, eu que tenho que me resolver, não é Deus que tem que dar uma prova de si mesmo. Eu que tenho que me decidir se aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, não está dando razões à minha fé, então eu preciso rever. Às vezes eu não estou fazendo a visita ao doente que precisa ser visitado. Talvez eu nunca vivi uma situação de morte. Eu nunca vivi uma situação de doença grave. Talvez eu ainda não experimentei o limite da minha própria existência para que eu possa perceber a existência de Deus. Isso pelo caminho da dor, porque o sensato, ele olha uma flor e já é o suficiente. Ele olha uma semente que depois se torna árvore e já é mais que o suficiente. E outros que não olham nada porque a fé é uma decisão. Então Jesus ele está indignado hoje e age de forma bem radical, porque parece que ficam brincando com ele. Faz um sinal para nós. O Jesus, o quê? Um sinal? Paciência, vocês não vão ter nenhum sinal. E Jesus imediatamente se retira, dá um suspiro profundo. É isso mesmo. Às vezes a gente como que balança a cabeça. Porque mais do que depositar preocupação em estratégias, em meios de fazer a nossa missão, eu quero que Deus realize um milagre, que é substituir aquilo que eu deveria fazer. Então milagres não existem, não deve acontecer sim, mas por livre iniciativa de Deus. O milagre não é uma ordem minha. E se é uma ordem minha, ela é dada sobre mim, não sobre o Criador. Eu preciso ser o milagre da reconciliação, do amor, da fraternidade.
Existem outras situações que estão fora do nosso alcance. Mas porque elas são extremas. Às vezes a vida da pessoa está numa situação extrema, que seria até estranho voltar atrás. É possível. E acontece. Mas aí já é uma ação involuntária de Deus, não por conta de uma ordem minha. E à medida em que Jesus se retira, entra na barca, vai. Para quem quer verdadeiramente fazer uma experiência coerente de fé. Aprendamos a nos relacionar com Deus de maneira mais gratuita, aliás, gratuita, de maneira amorosa, encontrando em Deus a força, a luz que nós precisamos para fazer a nossa missão, que é a que está faltando. É a ausência da nossa missão e da compreensão dela que provoca o caos, que provoca a guerra, que provoca a morte, a fome, a desigualdade social. Então, que o nosso coração encontre em Jesus aquilo que Ele vai dizer em outro momento. O sinal que eu vou dar é o de Jonas, isto é, a nossa conversão. O Senhor os abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.